Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seu comentário, dá o seu like e compartilhe. Nós vamos ver que existe cântico de gratidão ao Senhor e nós vamos ver logo após a vinheta. O rei Ezequias, após ele ser curado por Deus, ele, em forma de gratidão, entoou um cântico. E vamos ver o tema de hoje, o cântico do rei Ezequias. Nosso texto base está em Isaías, capítulo 38, do verso 9 ao verso 20. O cântico de Ezequias, ele é registrado somente no livro de Isaías. Esse cântico foi feito após o rei Ezequias ser curado por Deus e foi feito em forma de gratidão. A Bíblia, ela nos mostra que vários homens de Deus, homens e mulheres de Deus, fizeram cânticos em gratidão a Deus. Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Moisés, após atravessar o Mar Vermelho, Moisés, após sair do Egito, ele faz ao Senhor um cântico. Êxodo capítulo 15, verso 1. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. E nesse cântico de Moisés, ele estava mostrando o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Quer ver outra pessoa, juíza? Profetiza Débora, após a vitória dela contra Sísera, o chefe do exército de Canaã, também ela e Baraque entoam um cântico ao Todo-Poderoso. Juízes 5, verso 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. É lindo a gente entender que no momento que nós estamos agradecendo a Deus, nós podemos fazer também como Ana, fazer cântico de gratidão. Ana, após a vitória dela sobre Penina, ela foi abençoada por Deus. Deus deu a Ana o filho Samuel. 1 Samuel capítulo 2 é do verso 1 ao verso 10 que fala sobre o cântico de Ana. Então Ana proferiu esta oração, em outras versões este cântico. Vamos relembrar um pouquinho qual o motivo do rei Ezequias estar cantando, entoando ao Senhor, compondo, falando para o Senhor quão grande é o nosso Deus. Vamos relembrar então. O rei Ezequias, ele adoeceu. O profeta Isaías levou ao rei Ezequias a sentença que era para o rei Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e ele não iria viver, era uma doença mortal. A atitude dele, você lembra qual foi? Ele orou, ele chorou diante do Senhor e chorou muitíssimo. Isaías 38, verso 3, e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A atitude dele foi buscar o Senhor. E o Senhor ouviu ele. O Senhor mandou o profeta Isaías voltar e falar que Deus iria acrescentar 15 anos de vida a ele. Que boas notícias! E ele viveu mais 15 anos e ainda teve um filho, um herdeiro para deixar no trono. Mas ainda o rei Ezequias pede a Deus um sinal e Deus dá o sinal. A sombra do relógio voltou 10 graus. O Deus Criador dos céus e da terra mostrou que Ele tem todo o poder sobre tudo, sobre todos, sobre a natureza, segundo Reis 20, verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás.
Realmente, o que o Senhor falou, o Senhor fez acontecer. E Ezequias ficou curado. E ele ficou curado para a glória do nome do nosso Deus, porque para o nosso Deus nada é impossível. Vamos ver Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É o próprio Jesus falando isso. Para Deus todas as coisas são possíveis. Jeremias 32, verso 17 também mostra que Deus é poderoso, mostra que Deus é soberano e mostra que nada é difícil para o nosso Senhor. Vamos ler? Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. A gente vê quando Jesus fala para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E a gente vê Jeremias falando nada é difícil demais para o Senhor, que é o Todo-Poderoso. E Ezequias, em gratidão, ele louva a Deus com este canto. Para alguns teólogos, este cântico foi escrito por Isaías, foi ditado por Isaías e aí foi cantado pelo rei Ezequias. Isaías 38, verso 9. Logo depois de recuperar-se de sua enfermidade, Ezequias, rei de Judá, escreveu a seguinte manifestação de louvor a Deus. Manifestação de louvor. Vamos ver um exemplo de alguém que fez um cântico em manifestação de louvor a Deus. Você se lembra de Maria? Após ela saber que seria a mãe do Salvador Jesus, ela faz um cântico ao Senhor. Lucas 1, 46 e 47. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Oh, aleluias! E o rei Ezequias, ele falou com o Senhor sobre a experiência que ele teve, sobre a expectativa de vida que ele tinha. É como se ele estivesse falando com o Senhor, que ele ficou frustrado em saber que ele iria morrer. A gente vê que o ser humano é assim. O rei Ezequias estava falando para o Senhor que ele estava privado do resto da vida, que ele, rei Ezequias, imaginava que seria longa. Isaías 38 e 10. Disse eu no meu íntimo: em pleno vigor da minha vida tenho que passar pelas portas do Sheol, ou seja, da sepultura, e ser excluído do restante dos meus anos de vida? Olha, ele falando com o Senhor, disse eu no meu íntimo. Ezequias falou para o Senhor dos pensamentos dele sobre o agir de Deus sobrenatural em relação ao rei Senaqueribe. Vamos conferir em Isaías 38, verso 11. Então pensei, ora, não voltarei a contemplar Yahvé agindo sobre a terra dos viventes, não observarei mais a humanidade, nem caminharei mais na companhia dos que agora habitam neste mundo. Olha a lamentação dele. Embora ele tenha tido experiência com Deus, ele não tinha a bendita esperança que nós temos. Ele não tinha conhecimento sobre a vida eterna que nos foi descortinado através de Jesus. Através da vida, através da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Jesus. Ele não tinha isso, ele não tinha essa esperança. E Paulo mostra essa bendita esperança em Filipenses 1 e 23. Eu sinto-me conclamado pelos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. E a gente vê assim, até mesmo como o rei Ezequias mostrando, mas eu queria ver mais coisas, eu queria viver mais. Era como se ele estivesse falando isso, mas a gente vê que Paulo fala assim, que estar com Cristo é infinitamente melhor.
E Ezequias, no seu cântico, ele reconhece que o Senhor, ele é o soberano. Isaías 38:12, a minha casa foi derrubada e roubada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida se transformou em um novelo de lã, como faz o tecelão, e ele mesmo me cortou como um pedaço de tecido. Durante dias e noites fui consumindo a minha vida. O rei Ezequias estava comparando a vida dele como uma tenda, ou seja, uma tenda de pastor, que é como uma habitação. Lembra que o apóstolo Paulo nos mostra que nós temos uma habitação nesse corpo, é uma habitação temporária, segundo Coríntios 5:1, estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus que trabalha a favor daqueles que nele confiam, que foi nos preparar lugar. E o apóstolo Pedro, ele também fala sobre isso em 2 Pedro 1:14, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Que Jesus maravilhoso! E Ezequias, ele compara a Deus, sabe como que? Como um leão, porque Deus é poderoso. Isaías 38:13, eu acho lindo estudar esse cântico. Contudo, aguardei pacientemente por um novo amanhecer, mas como um leão feroz, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. O profeta Oséias, ele mostra o poder do Senhor, que mostrou que iria agir e agir como um leão, porque eu falei sobre o leão, Ezequias citando o leão, e agora eu falo para você Oséias, o profeta Oséias citando também o leão, Oséias 5:14, que diz: e serei como um leão feroz contra Efraim, e também como um grande leão para com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços e me retirarei, eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-lo. Aí a gente vê quando Ezequias compara Deus como um leão, é uma forma de mostrar que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. E Ezequias falou para o Senhor, ele falou do gemido dele, ele comparou o gemido dele ao gemido de aves indefesas, mas que clama pelo socorro do Altíssimo. Isaías 38:14. Eu gritava como a andorinha ou o tordo salpicado, e gemia como uma pomba chorosa, contemplando os céus, os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. Olha a doença que ele estava, né? Ó Eterno, estou em grande angústia, vem por favor em meu socorro. Que lindo! Pedir socorro para aquele que podia modificar a situação. Tem outra versão que fala que ele pede para Deus ser o fiador dele. Oh, a gente olha, Deus é Deus que dá vida. Deus é Deus que restaura sonhos. E quando o rei Ezequias clama ao Senhor, me fez lembrar de Jeremias 33, verso 3, que fala: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como é bom a gente entender que temos um Senhor vivo, um Senhor que nos acolhe, um Senhor que nos ouve. O rei Ezequias, ele reconheceu que ele estava impotente diante daquela situação. Sabe o que ele reconheceu? Que ele era dependente de Deus, que ele estava lá em submissão ao nosso Deus. Isso em Isaías 38, verso 15. Entretanto, o que falarei? Que hei de dizer-lhe? Foi ele que o fez. Ele falou comigo.
caminharei humildemente durante todos os anos de vida que me restam por causa desta aflição da minha alma. Ele ia falar mais o que? Deus tinha dado a sentença e até aí a gente vê. Mas aí no versículo 16, ele reconhece que Deus é misericordioso, ele reconhece que Deus é o poderoso e ele reconhece a misericórdia, a bondade de Deus em deixar ele vivo. Olha que lindo, Isaías 38:16. Ó Eterno, por causa de todas as tuas obras é que a humanidade vive e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. É um Deus tremendo, é misericordioso, é a graça dele, pela bondade dele, pelo favor dele que nós não merecemos, ele nos dá salvação, ele nos ouve, ele nos atende e ele está atento a cada um de nós. No Salmo 86, verso 13, Davi fala: porquanto teu amor é tão generoso para comigo que livraste a minha alma de todos os poderes da morte. E a gente vê assim o rei Davi falando e a gente vê também o rei Ezequias falando. Já no verso 17 ele mostra nesse cântico a misericórdia, o amor do Senhor e o perdão que é somente Deus que pode fazer. Isaías 38, verso 17. Com esta minha amargura se transformou em bem-estar. Antes ele estava amargurado porque ele estava doente e estava ainda com sentença de morte. Aí ele via falar assim: a minha amargura se transformou em bem-estar. É só o Senhor que pode fazer isso. E ele vira para o Senhor e fala assim: tu preservaste a minha alma do abismo da destruição, lançaste atrás de ti todos os meus pecados. A gente vê, tem uma versão linda que eu quis trazer, está aqui a outra versão: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Tu abraçaste a minha alma. Esse é o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Mas eu acho lindo que Ezequias, ele reconhece que aquele tempo que ele esteve em grande amargura foi para ele um motivo de paz. Foi para ele quando viu o resultado em transformação num bem-estar. Mais uma experiência dele com Deus. No versículo 18 e 19, ele fala para o Senhor da fidelidade de Deus. E olha, ele fala que deve ser ensinado para os filhos a fidelidade de Deus. A gente para um pouquinho para pensar, até aí não se sabe, mas possivelmente ele ainda não tinha tido o filho, mas a gente vê que ele já fala que deveria ser contada essa fidelidade de Deus aos filhos. Ele fala que a fidelidade de Deus deve ser contada ao filho. Isaías 38, 18 e 19 diz assim: em verdade, não é o Sheol, a sepultura, que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova, os vivos. Só os vivos é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. E a gente vê, tem alguns teólogos que falam que ele já aproveita nisso e já fala para Deus: eu quero um filho, eu quero falar da tua fidelidade para o meu filho. E a gente vê, nós estamos fazendo isso, nós estamos apresentando aos nossos filhos esse Deus soberano, esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso, esse Deus perdoador, um Deus que quer ter intimidade conosco e com os nossos filhos, um Deus que quer
encontrar em nossos filhos um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor leal a Ele. E o rei Ezequias encerra este cântico falando que deveria ser entoado este cântico em adoração ao nosso Deus, na casa do nosso Deus. Vamos ver Isaías 38:20. Yahvé, o Senhor me salvou. Olha que tremendo! Cantaremos este louvor com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Eterno. E Ele ainda nos convida: adorem ao Senhor, louvem ao Senhor, cantem cânticos de gratidão, reconheçam que o teu Deus é soberano, é maravilhoso. E vou concluir dizendo que o cântico do rei Ezequias nos mostra que nessa experiência que ele teve com Deus, ele pôde reconhecer que Deus é soberano, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, que Deus é um Deus de fidelidade. Ele reconheceu que Deus tem todo o poder e Deus é perdoador. Que possamos, assim como o rei Ezequias, estar sempre nos alegrando no Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando e adorando ao nosso Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o cântico de Moisés, o cântico de Maria, o cântico de Ana e, por que não, o cântico de Débora. E a gente vê que nós tivemos uma série de estudos sobre o rei Ezequias, que você possa aprender, que você possa glorificar e adorar ao Senhor, o Deus que é digno de toda honra, glória, louvor, poder e adoração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.